Muito bem-vindas ao nosso programa Papo Saudável. Hoje vamos falar de um assunto que ele é muito mais comum do que imaginamos, mas nós falamos pouco e vemos também muito pouco na mídia. Quem não tem ou quem não conhece alguém com deficiência auditiva? Hoje trouxemos a doutora Viviane Botelho e ela vai conversar com a gente sobre deficiência auditiva. Viviane, ela é fonoaudióloga, nossa convidada que está aqui com a gente, e ela é especialista em reabilitação auditiva. Viviane, seja muito bem-vinda aqui no nosso Papo Saudável. Obrigada, é um prazer estar aqui. Viviane, seja bem-vinda. É sempre um prazer poder receber pessoas com informações super relevantes, que não é de domínio público, e os tatos, né? O olfato, a audição, a visão, o paladar, são os sentidos disso. Obrigado. Os sentidos são algo que nem sempre se fala e nós vivenciamos isso todos os nossos dias. Então, sinta-se à vontade, a casa é sua. Assunto bom da gente conversar aqui, Nossa Senhora! Nossa Senhora, eu espero que vocês gostem também. Viviane, me falam aqui, qual é a porcentagem de surdos que a gente tem no Brasil e quantos conseguem ter uma solução adequada para o seu problema? Bom, vamos lá. Eu acho que falar de deficiência auditiva, né, é um mundo bastante diverso, né? A gente tem aí uma população aí do Brasil de 213 milhões, né, de pessoas, e ao que se estima, né, é que 30 milhões de surdos. Né? Então a gente tem aí uma incidência muito grande da surdez. Mais de 10%. Né? Mais de 10% da população. Mas isso é surdez parcial e total ou surdez total? Então, dentro da surdez existem graus, né? Que vai de leve até profundo. E dentro desses graus é que se tem uma solução auditiva que vai ser adequada, né? Então, quando a gente pega em porcentagem, se a gente pegar a população adulta, menos de 5% da população recebe o tratamento adequado para a perda auditiva. Se a gente vai ir para as crianças chegam a 10%, né? E a gente está falando de uma situação que é uma situação assim, que a gente pode falar de utilidade pública mesmo, né? Porque se a gente for pensar que a cada 4 a 6 nascidos, né, vivos, a cada 1000 nascidos vivos, de 2 a 6 podem ter uma deficiência auditiva, né? E se a gente levar isso, por exemplo, comparando até com o teste do pezinho, por exemplo, que detecta uma doença de 1 a 10 mil nascidos vivos. Então, a deficiência auditiva, ela precisa ser realmente difundida e precisa ser tratada de uma forma melhor, né, na nossa Precisamos sociedade. falar mais, né? Precisamos falar mais. Parece que as pessoas, assim, você vê, 30 milhões de brasileiros, gente, 10% da população sofre com isso, é muita gente. E a gente não escuta falar, a gente não vê nada na mídia a respeito. É óbvio que a família que lida com essa situação, que tem alguém que tem uma deficiência auditiva, se sente, né, assim, tem uma empatia, porque vê, às vezes, o sofrimento daquela pessoa que não é compreendida pelos outros, né, e que muitas vezes vive numa situação assim, ele se fecha, né? E a gente tem que pensar que, por exemplo, se a gente falar em crianças, são crianças que fazem o teste da orelhinha e têm a possibilidade de detectar uma surdez, uma deficiência auditiva precoce, né? Mas também a gente está falando de uma população adulta, uma população que está envelhecendo, né? Porque a população adulta, evidentemente, a incidência é infinitamente maior, né? Sim, porque a gente estima-se aí que em 2050 vamos ter 900 milhões de surdos, né? Por quê? Porque a população ela vai envelhecendo e com isso também a deficiência auditiva ela é normal, assim como a visão piora, assim como a voz envelhece, a audição também envelhece, né? E é um dos sentidos que, se a gente pegar na população idosa, é o que mais causa depressão, é o que mais causa, onde eles vão se isolando, né? Então, quando a gente faz uma reabilitação auditiva em um adulto, em um idoso, é totalmente diferente do que de uma criança, né? Numa criança você está ali inaugurando um sentido,
e num adulto você está devolvendo aquilo para ele. Então também é muito emocionante tudo isso, né? Então você trazer isso à tona, né? Dar essa qualidade de vida, né? Seja para criança ou adulto. E sabe qual que é a minha preocupação? Por exemplo, a gente acabou, né, de sair de um período de pandemia, no qual as crianças ficaram em casa, com a aula online, todas de fone de ouvido. Exato. Essa questão da criança ter sido colocada, né, para usar o fone de ouvido muito cedo, me preocupa muito quando for mais velho e justamente aumentar essa questão da deficiência auditiva na nossa população. A gente tem que ter essa atenção como pais, não é mesmo? Tem que ter essa atenção porque o barulho aumentou muito mais, O barulho aumentou, né? O uso prolongado, a exposição prolongada a ruído, né? Tudo isso prejudica, né, a audição. Imagino que seja um processo bem gradativo, porque a criança ela vai ouvindo, ela quer ouvir mais alto, ela quer cada vez um aparelho mais perfeito, e à medida que ela vai escutando isso muito alto, cada vez ela começa a perder a audição e ela vai aumentando ainda mais o volume, sem perceber, ela está se danificando, Exato. né? Ela está alterando o sistema auditivo dela. E por isso que é tão importante, assim como a gente faz check-ups visuais, sanguíneos, nos filhos, a gente fazer também o check-up auditivo anual, né? Nos pré-escolares e, óbvio, nos adultos também. Então, a partir dos 40 anos já se tem uma queda na audição. Então, fazer uma audiometria, um exame auditivo anualmente é essencial para que a gente faça o tratamento na época adequada e no prazo adequado e que as habilidades não se percam, né? Então, quando a gente está falando em idoso, a gente está falando em demência. Se a gente tira ainda um sentido dele, o índice de demência aumenta, né? Então, é muito importante a reabilitação auditiva no tempo adequado para que a gente dê aí uma excelente qualidade de vida para a nossa população aí. Não, imagina assim, o impacto, né, positivo que a gente pode causar na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. Porque se você for pensar, por exemplo, eu fiz audiometria quando eu era criança, eu me lembro de fazer, é um exame super tranquilo de se fazer. Explica pra gente como é que funciona a audiometria e quem que está habilitado para fazer a audiometria. Tá, a audiometria ela é um exame totalmente indolor, né? Então a gente é colocado dentro de uma cabine acústica, uma cabine tratada acusticamente, onde vai ser colocado um fone de ouvido e você vai escutando uns apitos, né? Esses apitos eles começam mais altos e vão diminuindo gradativamente até ali onde a gente vai detectar o grau da surdez e também o tipo da surdez, né? Então a gente tem tipo e tem graus de surdez. Então é um exame super tranquilo, super acessível, né? Então e que não dói nada. E se a gente está falando em bebês, mas os bebês não conseguem fazer uma audiometria. Mas aí a gente tem exames que são exames que não dependem deles, que é o teste da orelhinha, né? Que também só uma sondinha e mais nada. E o convênio cobre a audiometria? Sim, todos os convênios cobrem, né, a audiometria e também a gente tem o SUS, né, que também faz isso. Então, hoje o teste da orelhinha ele é obrigatório. Então, todas as maternidades elas precisam ser realizadas antes do bebê sair, né, da maternidade. Já para o adulto não, né? O adulto aí ele tem que procurar mesmo, né? Mas sim, e aí se a gente falando de soluções auditivas, né? Então se a gente detecta uma solução auditiva em um bebê, até os 3 meses de vida, a probabilidade dele adquirir uma linguagem oral e ter uma vida normal, de fluxo de linguagem oral, ela é enorme, né? Então se a gente descobre até os 3 meses, e aí a gente faz a cirurgia de implante coclear ali até 1 ano de idade, essa criança ela vai ter um desenvolvimento de linguagem normal, assim como uma criança ouvinte, né? Então isso é super importante. Fala um pouco mais sobre o implante coclear. Você falou de instalar numa criança. Ele favorece bastante a audição, ele tem que ser substituído de tempos em tempos, porque obviamente a criança vai crescer, né? O esqueleto vai ser totalmente alterado. E explica como que funciona o implante coclear. Bom, o implante coclear ele é uma cirurgia, né? Que para quem a gente indica um implante coclear? O implante coclear ele é indicado para crianças ou adultos com perdas auditivas severas e profundas e que não possuem ganho satisfatório com o aparelho auditivo. Então, para você ter uma noção, a criança, por exemplo, a gente detectou que ela tem uma perda auditiva. A primeira coisa que a gente faz é colocar um aparelho auditivo nela,
né? Então a gente vai colocar o aparelho auditivo e vai verificar qual está sendo o resultado dessa criança. E isso, criança, a partir de que idade? O Quando ideal, ela consegue responder? Não, o ideal é que a gente faça o teste da orelhinha ao nascimento. Até os 3 meses a gente já tenha um diagnóstico fechado e já esteja colocando o aparelho auditivo nessa criança. Tá? 3 com 3 meses? meses. Sim. Nossa, com 3 fantástico. meses. É fantástico. Nossa. Então, Mas com aí 3... qual tipo de aparelho? Você tem ele Sim. aí? Aí a gente tem alguns tipos, né? Então, vamos falar aqui, focar na questão do implante coclear e na Isso. questão da perda auditiva severa e profunda, que é o que a gente, né, Veio falar hoje. Então, o implante coclear, ele é composto de 2 etapas. Então, ele tem um componente interno, que é o que é colocado dentro da mastoide aqui pelo cirurgião otorrino, né? Então, é um implante coclear, é esse. Então, isso aqui é Produção, colocado... dá um zoom aí pra gente no implante. Esse é o implante. Então, ele é colocado cirurgicamente. E esse caracolzinho aqui é o que vai substituir a função das células ciliadas internas do ouvido, tá? Então, isso daqui vai fazer a função do ouvido. Isso daqui é a mágica do implante coclear. E essa parte aqui fica de fora. Essa parte ela vai ficar embaixo aqui do couro cabeludo, né? Não se vê nada, fica tudo interno, tá? Então, ele é, como eu disse, a cirurgia é em 2 etapas. Então, essa primeira etapa é onde o otorrino coloca o componente interno, tá? A segunda etapa, ela é feita 30 dias depois. Por quê? Porque precisa de cicatrizar o ouvido, né? Cicatrizou é a hora que a gente vai ativar esse implante coclear, tá? Então, a ativação do implante coclear é a mágica e é o que a gente mais nos emociona, seja em criança ou idoso, né? Que é quando a gente vai ligar esse processador, que vai se conectar com esse aqui, que está embaixo da cabeça, e os sons, por via, né, frequências, eles vão ser enviados por estímulo elétrico para o nervo auditivo, tá? Então, isso é fantástico. Então, quando a gente participa de uma ativação, né, de uma criança, por exemplo, às vezes o que a gente tem é choro, né, porque você inaugurou um sentido ali, outros sorriem. Quando é um idoso, a mesma coisa, né? Então, às vezes ele, não estou compreendendo bem. Então, por quê? Porque tudo tem uma etapa. É uma nova conexão para o cérebro, é uma nova forma que o cérebro vai ouvir. Então, depois do implante coclear, também precisa ser feita uma reabilitação auditiva, né? Que é o que a gente chama de terapia de linguagem focada na audição, onde a gente vai devolver e dar sentido para os sons que aquela criança ou aquele adulto está recebendo. Então, na verdade, essa primeira fase, ela fica totalmente interna. Totalmente interna. Isso aqui é para ser... que você tinha me perguntado. Isso aqui é para ser para a vida toda. Certo. Tá? Isso é vitalício, é algo que é para ser... Tem que substituir. Para a vida toda, né? Então, a gente tem aí... Óbvio que a gente está lidando com um componente elétrico e que, né, pode ter falhas ao longo do tempo. Isso é uma coisa que pode se ter, assim como qualquer componente elétrico, né? E a transmissão também é diferente de um aparelho que a gente está acostumado a ver, sabe, Odécio? E isso que a Vivi falou, que tem que fazer essa reabilitação, é mais ou menos da seguinte forma: você compra, vamos supor, um carro de última geração, mas você não sabe dirigir. Não adianta você ter o carro e não saber dirigir. Então, o que o fonoaudiólogo faz? Ensina a dirigir. Então, ele passa por esse processo para aprender a ouvir. Então, assim, na hora que liga, né, Vivi? Ele escuta som, mas não distingue muitos sons. E tem várias etapas que o paciente passa para poder começar a ouvir. Tem uma relação que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, que é... às vezes chega o pai, mas já ligou o implante e meu filho não está falando, né? Então, se a gente for pegar o normal, né? Quanto tempo uma criança a expectativa é muito alta, né, desse pai. Quanto tempo uma criança ouvinte, ela demora para começar a falar? Pelo menos 1 ano. Sim, não é 1 ano? Ou às vezes mais. O meu primeiro demorou 2 anos para começar a falar. Então, você tem que ter 1 ano de exposição da linguagem. Se você tiver um professor para te ajudar, vai ser mais fácil. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, Odécio, por exemplo, hoje você ouve, não ouve? Opa. Se eu te colocar, não sei se você fala japonês, mas se eu te colocar lá no Japão hoje, não vou entender nada. Você vai sair falando japonês? Cego, surdo e mudo. Você não vai falar japonês de uma hora para outra. Você vai precisar exposição à língua. Se você fizer uma aula, vai ser mais fácil. Então, é a mesma coisa com o implante. Então, quando eu coloco, eu preciso de quê? Eu preciso de treino, treino e treino.
e geralmente, se é um adulto, por exemplo, que já tinha uma linguagem, com 6 meses, 1 ano, eles já estão super bem e ouvindo tudo. Uma outra questão que me veio aqui, embora nós estamos falando aqui do implante, na população adulta. Na população adulta, ela começa a perder a audição, não é da noite para o dia que ela fica surda. Né? Depende, tem patologias que sim. Pode acontecer. Temos surdez súbitas, que chama de surdez súbita. A pessoa acorda sem ouvir. E aí, geralmente, esses casos são ótimos para o implante. Por quê? Porque você já tem memória auditiva. Você não perdeu a memória auditiva. Então, quando você faz o implante, é muito rápido. Do que alguém, por exemplo, que, vamos supor, alguém que hoje só usa Libras, por exemplo, porque não escuta, né? Então, se comunica através de língua de sinais. Se eu fizer um implante coclear, ele vai falar? Não, não vai. Por quê? Porque tem um período optimal de aprendizagem, né? Então, por isso que as crianças, quando são implantadas mais cedo, elas desenvolvem melhor, porque o cérebro, ele tem um período de adaptação também, né? E de adaptação. Nós vamos até disponibilizar no final do programa um vídeo que a Vivi nos enviou, mostrando uma pessoa que ele acordou surdo, entendeu? E ele fez um implante coclear. Não vou dar spoiler não, gente. Vocês vão assistir o final do programa, que daí vocês vão ver. Até porque a emoção, nossa, ela é muito emocionante, sabe? Porque, olha, eu vou te falar, aqui em Goiânia nós temos 5 profissionais que trabalham com reabilitação auditiva. E na empresa que a Vivi trabalha, ela é a única no Brasil. Então, assim, gente, para conseguir essa menina, para ela vir aqui, porque é na ponte aérea, porque ela trabalha muito. E o trabalho dela é muito importante. E a nossa missão aqui é levar para vocês que estão em casa o tanto que esse assunto é corriqueiro, mas que a gente não fala. Então, a gente tem que ter esse olhar mais empático, mais acolhedor, para quem tem dificuldade, né, de audição. Não é mesmo? E, Vivi, o SUS cobre o implante coclear? Sim. Os convênios também cobrem o implante coclear? Sim, o implante coclear hoje ele está na portaria, né, da ANS. Então, todos os planos de saúde, eles são obrigados à cobertura do implante coclear. A gente está falando de uma cirurgia de alto custo, né? Uma cirurgia que é uma cirurgia de alto custo. E às vezes não é só de um lado, às vezes é dos dois, isso vai depender muito. Mas sim, os planos de saúde, eles são obrigados tanto a cirurgia quanto a manutenção posterior desse implante coclear. E também pelo SUS, né? Então hoje, aqui em Goiânia, a gente tem, né, pelo SUS, a possibilidade de ter essa cirurgia de implante coclear, né? Então, o que a gente precisa fazer é difundir muito isso, porque oportunidade tem, né? O SUS está aí, não é difícil assim para conseguir o acesso. Em Goiânia hoje é até relativamente tranquilo e referência nesse assunto. E normalmente quando a pessoa precisa, ela tem que procurar um UPA da vida, Sim, se for pelo SUS, né, qual é o caminho pelo SUS? Sempre é ir no CAIS, mais próximo de casa. Geralmente eles passam pela clínico geral, né? E o clínico geral faz o encaminhamento para o hospital que é especializado, se for uma surdez profunda, que é o Hospital CRER. Então eles fazem esse encaminhamento. Pelo plano de saúde, óbvio, é um pouco mais fácil, você vai ter que consultar com o médico otorrino da sua confiança, um médico que seja especialista em audição, e ele vai direcionar e fazer todo esse caminho aí para a reabilitação auditiva. E em que parte desse processo você entra? Porque você falou que a primeira etapa, né, é a colocação do implante, 30 dias depois é quando vai ligar o aparelho, e aí você entra em que parte? E como é que é a alegria, a emoção nesse instante? Que a pessoa volta a escutar ou que escuta pela primeira vez? Bom, a fonoaudiologia, né, então o implante coclear, ele é algo que engloba mesmo uma equipe multidisciplinar, né, tanto de otorrinos, psicólogos, fonoaudiólogos. Nós, como fonoaudiólogos, estamos presentes dentro da cirurgia, então durante o ato operatório, quando o médico vai colocar esse eletrodo, o fonoaudiólogo está ali para fazer o que a gente chama de telemetria, para a gente ver se todos os 22 eletrodos que foram colocados na cóclea, eles estão ativados e estão funcionando. Então ali começa a função do fonoaudiólogo, né? Eu diria que até antes, que a gente tem que direcionar esse paciente antes, né? Então 30 dias depois, como eu disse, é a data da ativação.
A data da ativação é a data onde o fonoaudiólogo vai lá e vai ligar esse processador. E ali a gente vai fazendo todos os parâmetros e tem várias coisas ali que a gente vai seguindo e vai fazendo. Depois disso, é o que a pessoa vai entrar na terapia, que é a reabilitação auditiva, que é onde a gente vai dar significado aos sons, tá? E isso com quanto tempo? Depois que liga o aparelho? Imediatamente. E as etapas que você tem? Porque tem etapas, né? Que você vai colocando no aparelho e vai fazendo os exercícios. Isso. Dentro da fonoaudiologia, ali, nem sempre todo mundo trabalha com as duas áreas, de audiologia e de linguagem. Então, geralmente, eles têm duas fonos, né? A que cuida da parte de programar o aparelho e a que cuida da parte da reabilitação. Então, isso daqui, a gente tem que pensar que são impulsos elétricos. Então, impulsos elétricos que eu tô dando uma estimulação, eu não dou uma carga muito alta. Então, quando eu ativo de uma forma esse implante, né? E aí eu vou fazendo programas graduais, né? Então eu faço programa 1, programa 2, programa 3. E geralmente esse paciente retorna de 3 em 3 meses. Então de 3 em 3 meses ele retorna, refaz a programação e a fono da terapia está acompanhando ele ali semanalmente. E tem tarefa para casa. Tem tarefa para casa, gente. É igual a escola. A gente está reaprendendo a escutar. Então Exatamente. Tem tarefa para vocês, para casa. Mas o resultado é o mais surpreendente, né? Eu acho que é o que a gente mais quer. E a gente, quando você me perguntou de como é uma ativação, né, eu acho que tem vários vídeos na internet que a gente sempre vê, né, de bebê voltando a ouvir, geralmente viraliza. É realmente algo muito, eu diria até glorioso, assim, né, quando você vê a reação do bebê ao escutar, ou de um idoso, ou de um adulto que volta a ouvir a voz dos filhos, que volta a ouvir os netos. É uma emoção realmente muito, muito grande, né? Que legal. Você trouxe um vídeo pra gente mostrar? Isso, nós vamos disponibilizar no final do programa. Certo. Pra gente colocar, porque realmente, assim, é uma pessoa e você vê, né, a gratidão, a alegria que ele tem em contar para as pessoas que ele fez um implante coclear. E ele fala, né? Ele fala assim, sabia que eu sou surdo? Aí as pessoas olham assim, como assim? Porque tá ouvindo, né? Aí ele fala, eu fiz implante coclear. A maior parte das pessoas não sabe o que é um implante coclear. Então a gente trouxe hoje esse assunto aqui para vocês terem um pouco mais de intimidade com esse assunto. E que se conhecerem alguém em casa que tem, né, uma deficiência auditiva, qualquer grau, não é, Vivi? Que não deixe, né, de procurar ajuda. Olha, a surdez, mesmo que em grau leve, ela vai prejudicar de alguma forma, né? Então, o implante coclear, a gente está falando em perdas severas e profundas, mas a gente tem aparelhos auditivos, a gente tem várias soluções auditivas cirúrgicas e não cirúrgicas para que todos tenham uma reabilitação auditiva. E a gente não precisa isolar da família, né? A gente pode sim ter uma vida socialmente falando, participando de tudo, não só da sua família, mas da sua comunidade. Se você tiver aquela força de vontade de procurar ajuda. E é isso que a gente veio oferecer aqui. Ajuda, não é? É verdade. Eu sempre falo que, às vezes, o implante coclear, a gente fala esse nome, a grande maioria das pessoas não sabe que existe uma solução auditiva, né? Eu, às vezes, faço pequenos testes, assim, entro no Uber, por exemplo, e falo, você sabe o que é implante coclear? E ele, não, o que é isso? É uma explosão? É o quê? Não sei o que é. Tem a ver com cabelo, Tem a ver com né? cabelo, o que é? Então, assim, é super importante que a gente difunde isso e mostre que a deficiência auditiva, ela tem sim recursos para que a gente dê aí mais qualidade de vida para todas as idades. E é mágico, viu, gente? Quando aquela pessoa que faz, né, um implante coclear e quando ela ou liga para um filho ou liga para uma filha e escuta aquele alô, aquele oi pela primeira vez, é uma emoção para todo mundo. Então, vale a pena a gente passar por isso. Vale a pena investir, vale a pena ir atrás, porque é muito bom a gente poder ouvir o som daquela pessoa que a gente ama, tá? É essa mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês, né, Vivi? É verdade. Muito Viane, bom. Muito obrigado. Mas só que antes de finalizar, tem algumas coisas que a gente ouve que eu gostaria também de deixar aqui, gostaria de que você me ajudasse. Os primeiros sinais de uma perda auditiva pode ser quando o som alto começa a incomodar, né? O abafamento de ouvido, né?
Existem vários sinais, né? Igual eu falei, tem vários tipos de surdez. A gente tem surdez tipo condutiva, surdez mista e surdez sensório-neural. Isso o implante coclear é para uma surdez sensório-neural. Sim. Quando a gente está falando de quais os primeiros sinais, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a zumbido. Zumbido não é algo normal. A gente precisa investigar, precisa ir ver o que é, né? Tô com sensação de ouvido cheio, ouvido tampado, sensação de água no ouvido. Tudo isso precisa ser investigado. Por quê? Porque as doenças de ouvido, elas começam ali. Né? Então a gente tem doença que pode ser só no ouvido aqui de fora e que vai ser facilmente tratado, né? Mas se isso vai entrando pelo ouvido, é muito mais difícil. Eu fiz questão de trazer isso daí, porque evidentemente quando chega a necessidade do implante troclear, é fantástico. Mas melhor ainda se você puder evitar que um processo evolua, que chegue até lá, né? E muitas vezes as pessoas simplesmente não dão importância a um abafamento, a um zumbido, né, ao incômodo de um barulho. Exatamente. Né? E ali está avisando, né, procura um otorrino, procura um fonoaudiólogo, faz um controle, porque muitas vezes vai ser, sem dúvida alguma, muito mais fácil evitar um transtorno lá na frente. Exato. Que evidentemente é uma maravilha, mas muito melhor não precisar chegar nele, né? Sim, e se a gente for pensar hoje, até pós-Covid, né? Sim. A gente teve bastante incidência da deficiência auditiva pós-Covid. Zumbido, surdez súbita pós-Covid. Eu tenho pacientes que foram implantados após Covid, né? Como resultado dela. Isso. Consequência dela. E também o Covid trouxe uma coisa que foi a máscara. E a máscara, muita gente começou a perceber que sem a leitura labial não ouvia bem. E aí começou a procurar para fazer exames auditivos e foi detectado perda auditiva, né? Então, assim, é uma coisa que o Covid mudou um pouco também esse cenário aí todo. E então a gente tem que ficar muito atenta aí a tudo. Acho que isso que você falou é realmente muito importante, né? O que a gente quer é tratar para que não chegue, né? Mas óbvio que tem doenças que, por exemplo, uma meningite, que não tem como, já é algo que dá uma surdez sensório-neural profunda. Então, remédios, antibióticos demais. Então, tudo isso precisa ser muito bem definido e discutido, né, dentro Que legal. A gente só tem que estar atento, né? Exato. Estejam, então, atentos aos sinais, né? Exatamente. É o principal. Muito obrigado pela sua participação, muito rica. Com certeza nós continuaríamos conversando aqui um tempão, mas, né, televisão é assim. Muito obrigado, Viviane. Muito obrigada mesmo. Seja sempre bem-vinda. Não saiam daí, logo, logo estaremos de volta, com muito mais assunto para vocês que estão em casa. Até! O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão. Já estamos de volta e o nosso convidado, ele chama Rogério Argolo, ele é empresário, mas hoje ele não veio falar sobre isso aqui com a gente. Não veio, gente. Ele tem um hobby, muito mais do que isso, algo que tem inspirado muitas pessoas. Algo de doação que a gente vai conversar aqui no nosso programa. Ele faz um trabalho maravilhoso, na verdade, arte em fotografia. Seja muito bem-vindo, Rogério Argolo, ao nosso programa Papo Saudável. Obrigado, te agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco do projeto, como fala sobre doações, né, como funciona.
Então vamos trocar arte por doação. Vamos trocar arte por doação. Vamos, e seja bem-vindo. Obrigado. Né? O Rogério ele estava me mostrando aqui um trabalho, um pouco do que é o trabalho dele, e vocês vão ficar impressionadíssimos que como o artista é sensível, né? Como ele transforma o simples em algo que chama muito atenção, algo muito impactante, né? Torna o simples muito mais belo do que ele realmente é. Que na verdade a gente não percebe, né, Rogério? Justamente. A gente passa pela vida sem perceber. Aliás, por falar em perceber coisa bela, você viu como o fim de semana estava bonito? Tava. Como o entardecer estava bonito, lua cheia. Minha amiga correu bastante, não percebeu tanto, estava cansada. A lua estava cheia. Mas Nossa senhora, correu uma que maratona. coisa linda que foi esse fim de semana. Nossa. Bom, É isso aí. Rogério, como é que começou o trabalho com fotografia na sua vida? Como é que a fotografia entrou na sua vida? E quem que te inspira? Olha, a fotografia ela começou em torno de 2015. Não sei se vocês lembram, tava aquela brincadeira do Instagram, que uma pessoa desafiava a outra. Então tem um amigo meu chamado Rodolfo Renick, que ele realmente é fotógrafo profissional, mandou o desafio para mim, entre 3 fotos em preto e branco. E aí eu comecei a fazer essa brincadeira. E fui fotografando em preto e branco, até o meu Instagram, bem no iniciozinho, ele vem todo em preto e branco, até uma determinada, até mais ou menos a metade. E as pessoas sempre me perguntam, você é fotógrafo? Não, não sou. Eu tiro foto com o celular. Foi onde começou. E aí veio a pandemia, eu tenho mais 2 amigos em Salvador que são fotógrafos e mais um em Natal. Então resolvemos fazer um grupo e aproveitar esse tempo dentro de casa e estudar. Como eu sempre gostei, resolvi investir no equipamento e comecei a fazer os cursos. Aí sim eu comecei a entender de como tudo funciona. cursos online. Isso, todos online. Da pandemia. Sim. Justamente. Então, a parte de quem me inspira, eu tenho dois fotógrafos, um chama-se Rafael Masek, que é fotógrafo de cavalos. E aí eu tenho uma inspiração dele através da leveza e da sutileza frente aos animais. E o Quiolo, que é um fotógrafo de Salvador, que pela inteligência da composição, que para mim é genial. Aliás, o seu trabalho me lembra mais até o do Quiolo do que o do Rafael. Parece que assim... Dentro do Rafael eu tento trazer a leveza e a sutileza que ele tem com os animais. E o Quiolo eu tento a inteligência da composição, que para mim ele é genial. E é baiano, né? Porque, Também. gente, este nosso convidado, ele é baiano, entendeu? Eu brinco com as pessoas, sabe? Que a gente traz o piqui do Goiás, entendeu? Os profissionais que a gente quer mostrar, que a gente quer inspirar as pessoas que estão em casa. Mas você já é um piqui do Goiás, porque você já mora aqui há 17 anos. Já pegou todo o nosso trajeto, né? Todo Já. o jeitão. Já enraizei aqui. Já tudo fala aqui. trem? Não, trem não. Não? Ainda não. Trem ainda não. Mas abre uma porteira. A porteira lá de vez em quando. Acho que ele gosta de pular a porteira pra tirar foto, não é mesmo? Eu justamente tem alguns pontos que a gente precisa ir, principalmente nessa coleção da Botânica, depois a gente vai falar dela, tem que pular a porteira para poder fazer foto nas fazendas. Olha que legal. Então, essas são as pessoas, né, que mais te inspiram. Sim, esses 2 profissionais me inspiram bastante. E aí eu vou dentro desse contexto todo, eu vou tentando criar a minha identidade. E assim, eu acredito que eu estou no caminho, devagarzinho, e estou conseguindo fazer um trabalho bem interessante. E bem a sua cara mesmo. Sim, eu tento imprimir realmente Tem sua identidade. Rogério, e esse trabalho seu, você vem apresentando em alguma galeria, mais a nível de Insta, de mídia social? Como é que você tem apresentado o seu trabalho? Eu apresento ele no Instagram de forma muito informal. Na verdade, essa é a minha primeira aparição aqui com vocês. Eu nunca apareci em lugar nenhum e nunca pensei em comercializar as fotos. Mas é por hobby, por diversão. Mais um pouco do que eu vi merece Para passar tempo. Merece ser repensado, né, Rogério? Então, eu nunca pensei em expor. A única coisa que nós pensamos foi um convite que eu tive da Brenda, que é uma das fundadoras da Compaixão Internacional. Ela me convidou para viajar com o grupo, que também é de ajuda humanitária, para a África. E ela falou assim, Rogério, eu fotografo com o seu celular. Eu falei, Brenda, eu não posso. Como é que eu vou usar um celular que eu vou chegar perto das pessoas? Não tem jeito. E aí foi também através dela que surgiu a vontade, o interesse de aprimorar, entender o que é fotografia, investir no equipamento. Aí veio a pandemia e segurou. Aí agora, eu até falei com ela esses dias, a gente tô aguardando a data. É hora de retomar. Sim, agora é de retomar tudo, né? Que
Você vê aquilo que é fácil, né, amigo? Para as pessoas, por exemplo, isso para ele é algo que é nato, é dele. Então, assim, às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para abrir os nossos olhos e realmente a gente conseguir enxergar que o nosso trabalho vai impactar na vida de outras pessoas, né? E de forma muito positiva. E ele tem feito isso com as fotografias. Você sabe que hoje, mais cedo, eu vi um Insta de uma profissional extremamente conceituada. Ela estava dentro do... A foto era no escritório dela. E tinha uma tela de fundo que quando você me mostrou a planta, né, os detalhes que você faz, né, assim, na hora me remeteu a esse escritório, que era uma tela bem grande, bem colorida, bem bonita, bem viva, né, com bastante... era de uma planta e veio bem de encontro àquilo que é o seu trabalho. Eu falei, nossa, as coincidências da vida, né? É onde você começa a ter percepção, né, de um trabalho. Um olhar, assim, né, diferente. Então, assim, tá na hora de repensar o seu trabalho, porque realmente eu vi muita qualidade no pouco que você me mostrou. Agora, eu quero conversar com você algo que é extremamente importante, que eu quero enfatizar muito aqui para quem está em casa. Vamos trocar arte por doação. Esse trabalho eu queria que você explicasse como é que surgiu a ideia de trocar arte por doação, como é que funciona, como é que as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho para justamente fazer isso, ter a sua arte em casa, né, em troca de doação. Olha, tudo começou, funciona assim, eu sempre tive a vontade de fazer algo voltado para o humanitário, para o social, e eu não sabia como. Comecei a estudar e vi que com as fotos eu poderia fazer alguma coisa. Não queria vender. Então eu decidi, falei, olha, também na pandemia eu estudei como construir sites e fiz o próprio site. E pensei o seguinte, eu posso trocar o direito de impressão de imagem por uma doação. Nessa primeira campanha, nós escolhemos um orfanato. E aí a pessoa tem o direito da imagem, ela pode escolher qualquer imagem e vai imprimir ela somente uma única vez. Vai ser a tiragem 1 de 1, assinada, numerada e com certificado de autenticidade. Então, ela pode, por exemplo, ela pode escolher, eu quero o tamanho 60 por 90, ok. Aquela imagem só será impressa naquele único tamanho, mais nenhuma vez. Rogério, eu quero 50 por 50, ok, não tem problema, pode ser. Então, minha troca é pelo direito de impressão. E aí a parte da impressão fica por conta do doador, assim como a moldura. Então eu troco a arte uma por uma e somente a pessoa, o doador, vai ter aquela obra em casa e mais ninguém. E como que a pessoa sabe o que ela precisa doar? Mais ou menos, você precifica isso? Como é que funciona? Não, funciona assim, ela entra no site, escolhe a imagem. Qual que é o site? rogerioargolo.com.br. Entra no site, escolhe a imagem. Lá já vai estar como funciona, está escrito nessa primeira campanha. É um pacote de fralda com 96 unidades, troco pelo direito de impressão. Feito isso, ela vai entrar em contato comigo. Tem meu telefone, meu contato, WhatsApp, ela entra em contato comigo. Eu direciono para a empresa que vai ser feita a impressão. E a partir daí, ela trata direto com a empresa. Ela não trata mais comigo, tanto de impressão quanto de moldura. O contato comigo vai ser para a gente fazer a troca, ou seja, eu receber a doação, assinar a obra e o certificado de autenticidade e tiragem. Olha que lindo. Ele pega o trabalho dele e ele simplesmente... Eu achei muito bonito um dia que a gente estava conversando, ele virou e falou assim, eu tenho um pedaço de mim na casa das pessoas. Não é mesmo? Justamente. Você gosta de ter um pedaço de você na casa das pessoas. Isso, exatamente. É o meu sentimento naquele momento, é o que eu estou enxergando e a pessoa me dá a honra de ter a imagem que eu fiz na casa dela. E possivelmente aquela imagem remeteu essa pessoa a algum outro sentimento. Que seja de leveza, seja de sutileza, seja do que for. Mas trouxe a ela alguma coisa especial que ela quis aquela imagem. Seja da cor, né? O artista é diferente, né, Rogério? Ele vive um outro. Ele não comercializa o trabalho dele, ele sempre troca por doação. Vamos colocar aqui, para vocês verem em casa, um pouco do trabalho dele. Foi da primeira, né? Primeira que foi a de Noronha, Isso, não é mesmo? Exatamente. A primeira coleção Noronha. Só para vocês darem uma olhada. Pode comentar. Isso, essa imagem a gente tenta trazer o oceano, né? Então tem pessoas que adoram água, a gente tem uma textura bem interessante.
E por sorte ainda apareceu um pássaro ali embaixo que engrandeceu a foto, né? Engrandeceu a imagem. Essa também da mesma forma, o mar em segundo plano e a vegetação em primeiro. Então o que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre o impacto visual é a riqueza da nitidez dessa vegetação. A gente tem ela em primeiro plano e automaticamente, se olhar com bem cuidado, a gente tem a nítida impressão que a gente está lá nesse lugar. A mesma coisa, uma moldura bem bacana. A gente tem o Morro dos Dois Irmãos atrás, essa vegetação na frente. Se a gente olhar, tem um pássaro bem do lado direito, que inclusive é um pássaro natural da ilha que só existe lá. E você não fotografa pessoas? Não, na verdade eu não gosto de fotografar pessoas. Pelo menos não nesse momento. Não nesse momento, e foto de pessoas a gente não consegue doar. Mas cada vez mais as pessoas têm gostado desse tipo de imagem, que é uma imagem que traz paz, traz equilíbrio, não é mesmo? Se eu ficar olhando para um azul desse aí, eu acho que eu passo, e olha que eu sou meio inquieta, eu acho que eu passo um bom tempo olhando as imagens, né? E traz essa questão da imensidão azul, né? De leveza, não é mesmo? Sim. Olha essa imagem que linda. O que eu venho percebendo é que na arquitetura moderna, os arquitetos e decoradores têm utilizado bastante esse tipo de imagem, né? Muitas vezes a gente olha a parte arquitetônica assim, bem monocromática, tem sido a opção, e as cores têm sido jogadas nas telas, né, nas almofadas, por exemplo. E a tela tomou um lugar na casa das pessoas que muitas vezes antes não tinha, só para aqueles que amam arte mesmo. Sim, a fotografia hoje se tornou uma obra de arte, né? Então, assim, voltado a muito estudo, a muita referência. Então, grandes fotógrafos, grandes artistas estão investindo nisso. Quiolo é uma referência fantástica. Sim. E dá uma amplitude para a sala, não é mesmo? Antigamente as pessoas usavam muito, ainda se utiliza, o espelho para dar essa sensação de amplitude. Mas colocar uma tela dessa enorme com azul desse, nossa, o significado, pelo menos para mim, vai fazer o mesmo efeito. Rogério, você me mostrou mais cedo uma imagem mais minimalista. Sim. Né, focada em pequenos detalhes de algumas plantas, belíssimas, diga-se de passagem. Aqui você mostrou algo mais amplo, né, uma paisagem maravilhosa. Eu fico imaginando, Rogério, quando ele vai na casa da gente, uma chácara como você tem, locais que tem plantas diferentes, flores, isso deve te atrair bastante, né? Sim. Os detalhes, você deve ficar ali se coçando, logo dá um jeitinho e sai fotografando os detalhes que te chamam a atenção. Você fica inquieto com a sensibilidade do artista, te joga, né? Te convida para fotografar os detalhes por onde você passa. É muito atraente o que acontece, a gente começa a treinar o olhar. E eu fico com o olhar, quem trabalha com isso, quem gosta realmente, a gente passa e vê de uma maneira completamente diferente. Então foi o que eu te falei um pouco mais cedo. O que eu vejo são os detalhes. Eu vejo o que você vê, só que numa percepção minimalista. Então, por exemplo, o que eu te trago nas plantas, é o que você enxerga, mas talvez você não veja aquele detalhezinho. Então o que eu venho trazer é o que a gente na correria do dia a dia ou do lazer não viu, e eu consigo abaixar, ver um detalhe sutil, uma composição mais interessante, até um jogo de luz e sombra que dê vida e que dê mais impacto visual àquela imagem. E o que é legal, porque isso é ilimitado, né? Sim. Nós costumamos chamar isso de olho clínico. Agora, o olho do artista fotógrafo, não sei se é olho clínico também que seria fala? Mais ou menos isso. É um olhar diferenciado. Um olhar né? diferenciado. Não, né? E ele chegou aqui, porque assim, os bastidores, gente, do programa é sempre o melhor. Tinha que gravar desde o começo que os convidados chegam aqui, né? Ele já olhou um vaso, já viu o jogo de luz, já virou pro Eudécio, né, Eudécio? Falou assim, olha, eu fotografaria desse jeito aqui, o ângulo seria esse. Então, assim, realmente o olhar do artista, ele é diferenciado mesmo. Ele é bem técnico, né? A sensibilidade, ela aflora e você sai fazendo, né? Para muitos pode achar aquilo até estranho, né? Mas de fato não tem nada estranho, tem arte, muita arte na jogada, né? É estudo e habilidade, muita técnica, né? Que a gente tem que estudar muito. E hoje você dedica seu tempo, porque você também é empresário, você dedica algumas horas por dia para fazer essas fotografias.
Como é que é a sua rotina dia a dia? Geralmente nos finais de semana. Eu faço essas fotos, faço a edição, sobrou um tempinho ocioso durante o dia, eu mexo na edição, mas no geral é a vida de uma pessoa qualquer, né? Trabalho de segunda a sexta, nos finais de semana, nos feriados eu vou fotografar. Agora com mais, digamos assim, com a motivação extra, que é essa parte da doação, né? Então, pintou feriado, a câmera está no carro. Como diz o ditado, né? Quem faz o que gosta não trabalha nunca. Então, fim de semana. É o que a gente faria até de graça. Né? Então, essa é a sua motivação. A doação é a motivação que te faz tirar cada vez mais fotos. Isso. É o que eu vim buscar. Já era motivado, que eu gosto muito. Sim. E aí, quando surgiu, algumas pessoas chamam de chamado, outras pessoas... Um propósito, um porquê. Para mim é um propósito. Então, ajudar o próximo, por que não? Uma coisa que eu gosto de fazer. Então, outro dia me perguntaram, mas você não vai cobrar? Eu falei, não, nem tudo na vida é dinheiro. Então, vamos lá visitar, vamos Você entender vê isso como sua funciona. missão aqui, né? Justamente. Então, assim, vamos tentar ajudar o próximo, na minha parte, de uma forma indireta, porque a doação vem de quem vai trocar comigo a arte. Então, de uma forma indireta, eu fotografo, a pessoa me dá a doação e eu levo para a instituição. Então, assim, a gente tem que também, em algum momento, olhar para o próximo, porque a vida não é só a gente, né? E a pessoa pode doar na troca do que você falou aí da fralda, mas ela pode lhe passar dinheiro, ela lhe passa algum produto específico, ela pode te fazer uma transferência, um Pix, através do seu site. Como é que as pessoas podem acessar o seu trabalho? Eu, preferencialmente, prefiro a troca do produto, o que eu levo lá, entrego na instituição. Você gosta de perceber, Justamente. né? De não envolver o dinheiro. A concretização. Exatamente. Se a pessoa preferir, Rogério, eu quero fazer uma doação em dinheiro. Pega o Pix da instituição e ela faz a doação direto para a instituição. Nas minhas mãos não passam dinheiro. Rogério, eu quero acertar com você a impressão da imagem. A impressão da imagem é feita na Teto. Você vai acertar direto com o Marco Aurélio. Então, nas minhas mãos não passam dinheiro. Na minha mão é só para apertar o botão da câmera e receber a doação, tirar da mão da pessoa e entregar na instituição. Essa é a missão. Apertar a mão. Justamente. E, Rogério, como é que foi a escolha da coleção botânica? Fala um pouquinho dela, a escolha dessa coleção, a escolha para onde você vai doar. A coleção botânica ela foi inspirada numa ida às ruínas da igreja da Pirraça, que fica em Cristianópolis. E aí eu vou devagarzinho, achei uns buritis perto de uma fábrica, que ele fica bem pertinho da beira da estrada, parei o carro, fiz as fotos. Pulei a porteira de uma fazenda. Tá vendo? Eu disse que tinha pulado a cerca, menino. Eu pulei a tal da porteira e aí fiz as fotos. Tem outras fotos nas ruínas. Então ficou nesse perímetro entre Goiânia e Cristianópolis. Então a coleção botânica nasceu nesse intervalo. Você já ouviu falar dessa igreja? Uma igreja que fica na beira da estrada à direita, você só vê a ruína mesmo. Exato, assim, ela mesmo. Fica dentro da fazenda, é propriedade particular. É bem pequenininha. Sim, só tem ruína. Meu Deus vai querer ir pra lá de bicicleta. Um monte de gente. Não, verdade. E eu sei onde ela fica. Mas você sabe que eu particularmente sou da turma que gosta da terra, né? E ela fica na beira do asfalto, então não sei se tem estrada de chão até Cristianópolis, até Bela Vista a gente tem a ciclovia. Eu morro de medo de asfalto. Meu negócio é chão, é terra. E se cair tem que ficar sujo. Né? Tem que gostar de terra. E aí você começou a fotografar a coleção botânica. E aí como é que você escolhe para quem você vai doar o trabalho? Olha, a doação, na verdade, vem das próprias pessoas, da sugestão das pessoas. Rogério tem uma instituição, a primeira foi o orfanato Niso Prego, foi sugestão de uma amiga minha, Milena Costa, que me indicou. E aí me ajudou, ligou, entrou em contato para saber se a doação cabe no orfanato, cabe. E a gente está sempre aberto. O Rogério tem uma instituição, como nós conversamos, o Projeto As Marias. Essa coleção botânica vai ser totalmente direcionada para lá. Na próxima coleção, se alguém falar, Rogério, tem uma instituição tal, a gente direciona. Então você está completamente aberto. Não tenho regras determinadas para isso.
Então, gente, quem tiver, por exemplo, alguma instituição que realmente está precisando, que tem bastante aqui na nossa cidade, entre em contato com a gente no Instagram. Nosso Instagram é programa.paposaudável, tá? E a gente vai direcionar vocês para o Rogério. Tem também o Instagram dele, que é Rogério Argolo 75. Sim. Rogério Argolo 75. E o site também. Entra no site, dá uma olhada na preciosidade que é essa coleção, a botânica, e você vai estar levando algo precioso para sua casa, um pedaço de um artista, e vai estar podendo ajudar muita gente, tá? Não é mesmo? Exatamente isso. Parabéns, Rogério. Muito obrigado. E que coisa linda e que sirva de exemplo a muitos outros artistas e pessoas de uma maneira geral, né? Não tem que ser só o artista. Acho que a gente pode ajudar tantas pessoas de tantas formas. E essa é uma forma muito interessante. Eu particularmente quero desenvolver um trabalho ainda, mas na frente a gente vai falar sobre ele. Eu tenho vontade também de fazer algo... Acho que a nossa missão aqui, né? A gente recebe privilégios, cada um recebe um dom, né? Você tem o dom da arte. Minha amiga, cada dia que eu convivo com ela, eu descubro que ela tem mais dom. Mas ela tem umas histórias muito bonitas de doação. Ela é elétrica, né? Ela não é uma pessoa muito normal. Ela acorda 4 da manhã, deita 11 Uma horas pessoa e dessa não não pode ser precisa. muito confiável, né? Não. Final de semana você tá ali descansando, ela tá ali com a mão na massa e dá um orgulho, Rogéria. Parabéns, a gente viu as postagens suas. É muito gratificante de ver essa história de doação. Esse fim de semana foi das Três Marias, né? Foi nas Marias. Das Marias. Isso. E é interessante, né? Quando você compartilha, você ganha tanto, né? Você ganha tanto se doando para o próximo. Todos nós. E assim, às vezes as pessoas, por exemplo, entram no consultório e falam assim, nossa, eu queria tanto ajudar, eu não sei como ajudar. Olha que ideia sensacional, né? Começou como um hobby para ele e hoje para mim ele é um profissional da fotografia e desculpa, mas eu acho que suas fotos vão ultrapassar aquilo, entendeu? E você doa o seu tempo, que hoje em dia o que a gente menos tem é tempo, né? Você doa o seu tempo, o seu trabalho, o seu amor pelo que você faz, né? Para ajudar as pessoas. Então assim, todos nós, se a gente fizer um pouquinho, no final, nossa, vira um tantão, né? É só a gente ir juntando as pessoas certas para que tudo funcione em equilíbrio, não é mesmo? Dá uma coisa boa e a sensação de estar e ver que é possível melhorar aquela vida que está ali precisando de ajuda é gratificante demais. Não tem o que pague, né? O Rogério foi lá na comunidade, ele conheceu o projeto, né, As Marias, e tirou fotos lindas de lá. E o olhar dele é um olhar que, apesar, né, de toda a situação, tem a beleza, tem a sua magia e ele tem um olhar muito empático para tudo que ele faz, né? Eu achei assim, seu olhar muito empático em todas as fotos. Agradeço. E o Guilherme gostou? Gostou bastante, voltou falando muito, tirou boas conclusões. Porque ele levou um ajudante, que foi o filho dele, de 6 anos, Sim. com a máquina dele também, já preparado para tirar as fotos. Exato, assim, ele gostou bastante, né, e tirou muita conclusão do que... Ele fez um comparativo do que ele tem na vida dele e o que ele viu, né? Então, papai faltou isso, faltou aquilo, as pessoas não têm isso, não têm aquilo. E eu falei, o que a gente veio fazer aqui? Ajudar. Que jeito? Com foto. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Ele falou, você vai vender a foto e vai ajudar essas pessoas. Eu falei, isso aí. O entendimento dele, a missão de entender o que a gente foi fazer lá, está cumprida. Quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão em casa, para a gente finalizar? Olha, eu acho que a gente precisa realmente pensar em ajudar o próximo de alguma maneira. Se você tem alguma habilidade especial, coloque em prática. Se não tem vontade, junte-se a outras pessoas que já fazem, e eu acho que dessa maneira a gente consegue propagar mais coisas, a gente consegue encher nosso coração com mais alegria, e o mundo não é só isso, né? A gente precisa sentir mais, se doar mais, vamos dizer assim, ter mais frio na barriga de uma maneira boa. Gostosa, assim, exatamente, né? É isso aí. Seja muito bem-vindo ao nosso Muito programa obrigado. Papo Saudável. Foi excelente. Aliás, esse programa ficou top das galáxias, não ficou? Você sabe que eu sou um
manteiga derretida, por excelência, né? Eu fico emocionado, não precisa de muito, mas toda vez que eu vejo um ato bonito como esse, de doação, de amor ao próximo, de solidariedade, eu realmente emociono. Parabéns, sabe? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. A gente precisa mais de pessoas assim, sabe? O mundo precisa mais de pessoas como você. E é óbvio que todo mundo pode fazer o mesmo, tirar um pouquinho do tempo dele, reservar, que não vai fazer falta nenhuma, para fazer o bem ao próximo, para compartilhar. Uma forma de agradecer a Deus o dom que recebeu, né? E hoje, Rogéria, chegou um paciente lá na clínica mais cedo, e essa pessoa, eu perguntei, e aí, como é que você tá? E ele brincou, ué, tô bem, tô vivo. Você sabe que em outros tempos podia ser uma coisa bem simples, mas venhamos e convenhamos, nós acabamos de atravessar uma pandemia, estamos, se Deus quiser, acabando, né? Foram 2 anos de muitas perdas, de muitas sequelas, de muita comorbidade, de muitos transtornos. E venhamos e convenhamos, muitas pessoas passaram por ela sem nenhum transtorno, nós tivemos o privilégio, né? A gente não conviveu com nada. Então, assim, é uma graça, um presente de Deus muito grande, um dom que Ele dá pra gente, e esse bem-estar, que tal? Que tal você aí, que tem todas essas bênçãos também, que está vivo, que está bem, como agradecimento a Deus, fazer um pouco do que o Rogério faz, acolher, doar um pouco, fazer algo para o próximo, para pessoas que você nem conhece, para pessoas que um sorriso, a gratidão vai ser talvez a primeira e a última vez que a pessoa vai te ver, mas você pode ter certeza, ele nunca vai te esquecer, tá? É isso. Obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. É isso aí, né? É isso, gente. Finalizamos esse programa maravilhoso, feito, olha, com muito amor, com muito carinho para vocês que estão aí. Entrem em contato com a gente. No Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Lá nós vamos disponibilizar também o contato do Rogério Argolo para vocês terem acesso a essa obra, ao trabalho desse artista, que hoje é um baiano, mas é goiano, tá, gente? É nosso aqui, é da terrinha agora, tá certo? Não saiam daí, sempre nós aqui fazendo o nosso melhor para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.